Boa tarde, pessoal, ou boa noite, melhor dizendo. Olha só a canequinha aqui, ó, pra galera que tá chegando agora. X, caneca do X, meu. Que é isso, ó. Deixa eu girar aqui, ó, cafezinho rolando. Show de bola, tá? Depois eu vou mostrar com maiores detalhes aí pra vocês. E aí, pessoal, muito boa noite. Olha só, hoje nós vamos falar de uma coisa que não se fala, hein, nesse Instagram aqui. Mas é um negócio interessante quando se pensa em individualizar a carga de treino, tá? Ou individualizar a programação de treino. Pô, como é que eu individualizo programação de treino? Eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas quando eu sigo orientações de artigo científico. Não tô falando que é para não seguir, pelo amor de Deus. Seguir, mas tem que se ligar em algumas informações no gráfico, nas tabelas. Então, algumas questões estatísticas básicas, tá? Que nós vamos trabalhar hoje com vocês aqui, certo? E os artiguinhos já aqui na tela para discutir como é que eu faço uma análise, por exemplo, desse gráfico. O que esse gráfico está apresentando, em que artigo que está, e o que tem a ver com individualizar o treino, pensar cargas individualizadas de treino, pensar o princípio científico da individualização do treino. O treino tem que ser individualizado, mas como é que eu vou interpretar isso em gráficos e tabelas? Tá? Tem um dado aí, uma discussão bem importante que nós vamos fazer com vocês ao longo dessa live curso de hoje. Aproveitando e dando boa noite para a galera que está chegando, certo? E menino Bruno aqui junto comigo. Salve, galera. Né, na parceria aí. Certo. Tudo tranquilo? O que tá fazendo aí, cara? Tá trabalhando aí nesse... Tô trabalhando, tentando entrar no X aqui, tá difícil. Que isso, cara. Nossa live. O programador não consegue entrar no X, aí é pra acabar. Chamar o pessoal da TI. Chamar o pessoal da TI. Suporte, pediu chamar socorro pro suporte. Verdade. Por que nós estamos brincando com isso aí? Porque o Bruno é o cara do suporte. Ele dá suporte pro pessoal. E aí, pessoal, muito boa noite. Tamo junto aí. Beleza, pessoal. Então vamos lá, ó. Qual é a ideia do tema da live que vocês viram que tá fixado aí embaixo? Seguinte, nós falamos, começando a live curso, tá? Dando pau já. Vamos lá, para não perder muito tempo aí. Nós falamos aos quatro cantos que nós devemos sempre individualizar o treinamento. Tá correto. Boa noite, Ritinha. Tamo junto. Fala, Fanny. Temos que individualizar o treinamento? Claro que sim. Tá? Claro que sim. A grande questão é como individualizar esse treino. É como individualizar esse treino, né? Porque eu vejo muitos colegas falando, treino tem que ser individualizado, o princípio da individualidade biológica tem que ser cumprido, pá. Falar é muito fácil, quero ver fazer. Então eu pergunto para vocês, como é que vocês põem em prática, como é que vocês prescrevem a individualização do treinamento, né? Falar é muito fácil, colocar no papel também, escrever que o treino tem que seguir o princípio da individualidade biológica, cada indivíduo tem que ter o seu treino adaptado a ele e tal, mas como é que vocês fazem isso, né? Tem várias formas de fazer. Sábado agora eu participei, a galera comentou aí, né, do Congresso Brasileiro de Musculação, foi em Balneário Camboriú, aqui pertinho de Blumenau, 80 quilômetros aqui de Blumenau. Foi sábado e domingo, minha participação foi no sábado. Falei sobre sistemas de treino. Aí a galera, cheguei lá, olha só a história, hein? Acompanha a história aí, talvez algum de vocês estava lá. Tinha 450 pessoas ao vivo ali, estava lotado o auditório grande, lotado, e mais uns 200 e poucos malucos no online, né? Acompanhando o curso ao vivo lá, online. Aí o que aconteceu? O que eu já esperava, né? A galera chegou lá e queria saber os protocolos, né? Como é que é o protocolo do GVT, German Volume Training? Como é que é o protocolo do FST7? Como é que é o protocolo do Rest Pause? Como é que é o protocolo do piramidal crescente? Como é que é o protocolo do drop set, do B set, do strip set, do tri set, set que não acaba mais, né? Séries, né? A galera quer saber de protocolo. Aí que eu peguei no pé do povo. Isso sábado, tá? E eu tô introduzindo o tema da nossa live aqui. Aí eu peguei no pé do povo. Será que conhecer o protocolo do B set, conhecer o protocolo do strip set, do rest pause ou de qualquer outro método de treinamento me permite, eu estou perguntando para vocês, foi assim que eu comecei meu curso sábado, tá? Me permite individualizar a prescrição do método de treinamento e da sua carga? Será que conhecendo o protocolo já tenho conhecimento, já tenho informações suficientes para individualizar o treino? Essa é a pergunta que eu faço introduzindo a nossa live curso de hoje. Por que eu faço essa pergunta? Porque nós, aos quatro cantos, gritamos o tempo todo que o treino tem que seguir o princípio da individualidade biológica, que o treino tem que seguir a progressividade de carga, que o treino tem que ser individualizado. Beleza, tá correto, tá correto. Agora, como fazem isso? Como vocês executam isso, né? Como que tu, Elcio, que está colocando aí, que trabalha com o GVT e o FST7, como é que tu individualiza a prescrição do GVT, cara? Como é que tu individualiza a prescrição do FST7?
Né? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque uma coisa é falar, e como eu disse, é muito fácil falar, eu quero ver executar. O grande lance é a execução, é colocar em prática. Nós temos que parar de falar algumas coisas, ficar só no âmbito do discurso, e além do discurso, ter intelectualmente a capacidade de colocar efetivamente isso em prática, certo? Beleza, Simone? Estamos chegando junto aí. Aimee, muito boa noite, estamos junto aí, galera. Essa é a ideia. E aí vamos lá, ó, vou apresentar um estudo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, é que tá com uma claridade. Aqui, ó. Olha só. Deixa eu ver se eu tirei. Olha só, deixa eu ir lá pro título do estudo mostrar aqui para vocês. Ó. Olha só aqui, ó. Caracterização não invasiva da resposta da pressão arterial no exercício de leg press, tá? O que os caras fizeram nesse estudo, galera? Tá aqui, ó, caracterização não invasiva. Usaram o método FINAPRES, tá? Para caracterizar o que? A resposta da pressão arterial, certo? E agora eu quero mostrar para vocês um dado do gráfico deles aqui. Já discuti uma resposta que eles tiveram aqui. Olha só esse gráfico aqui, ó. O que eles fizeram, galera? Esse set aqui, ó, cada série, né, era de 10 repetições máximas. Cara, ia até a falha, ok? Ok? Primeira série, segunda série e terceira série. Então foram 3 séries de 10. Cara, nada mais comum do que na educação física é trabalhar com 3 de 10, né? 3 de 10. Então eles reproduziram o que a galera mais faz. 3 séries de 10, fazendo 10 repetições máximas, tá? Na prática são outros 500, né, Ritinha? Então vamos lá. Mas olha onde é que eu vou chegar. Analisa, acompanha aqui comigo, tá? Então os caras fizeram 3 de 10 e monitoraram a pressão arterial. Tá aqui, ó, pressão arterial, pressão sanguínea, né? Em vermelho nós temos o comportamento da pressão arterial sistólica e aqui a diastólica, beleza? Tá aqui, ó, diastólica embaixo, sistólica em cima. Qual é o exercício que foi feito 3 de 10 aqui? Leg press. Foi feito no leg press. E aqui está o comportamento da pressão arterial, tá? E nesse comportamento da pressão arterial, nesse gráfico que eu já posso começar a entender algumas questões até para eu individualizar o treinamento, tá? E aí que vem a pergunta que eu fiz antes para vocês. Já vou discutir melhor esse gráfico. E aí, galera, como é que vocês individualizam 3 de 10? Vai, 3 de 10. É 3 de 10 para todo mundo? Como é que vocês fazem isso, tá? Vamos voltar para o gráfico aqui dos 3 de 10? Então vamos lá, ó. Onde é que eu vou chegar com essa discussão, hein? Os caras mediram pressão arterial na primeira série, que está aqui, segunda série e terceira série, fizeram 3 de 10, tá? O que eles viram? Deixa eu ver se tem o gráfico aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha só. Eles pegaram uma extensão de perna. Então, considerando que o leg, o cara começa com quadril e joelho flexionado lá embaixo, faz a fase concêntrica, esse Czinho aqui, ó, quer dizer fase concêntrica. O que aconteceu com a pressão arterial em segundos na fase concêntrica, conforme o cara parte lá de baixo a plataforma do leg 45 e vai estendendo o joelho? A pressão arterial foi diminuindo na média. Isso aqui é a média em milímetros de mercúrio da pressão arterial. Média de sistólica e diastólica, tá? Então eles mostraram que durante a fase concêntrica, que é essa aqui, ó, certo? A pressão arterial foi diminuindo gradativamente até estender o joelho lá em cima, tá? No final da concêntrica. E conforme foi fazendo a fase excêntrica, agora descendo a plataforma do leg, a pressão arterial foi aumentando a média em milímetros de mercúrio da pressão arterial, tá? Então olha só, eu estou agora analisando um gráfico, certo? Aonde esse gráfico me mostra uma informação importante para eu individualizar o treinamento. Então eu tenho que, com esse gráfico, qual é a informação que eu tenho? Pô, eu já sei que ao longo da amplitude de movimento no leg press, a pressão arterial varia. Ela varia com qual comportamento? Olha a individualização de treino aqui, pensando em 3 de 10 no leg até a falha, individualizando o treinamento, tá? E observando a pressão arterial. Eu sei que quando o cara começa o leg lá na plataforma e começa a estende, diminui a pressão arterial, diastólica e sistólica, que é a média dela, e quando ele desce na fase excêntrica, aumenta. Isso aí tem a ver com esforço, e tem a ver com as alavancas, e tem a ver com a questão biomecânica de aumento de esforço, tá? Que quando eu desço e começo um movimento do leg embaixo, o esforço é muito maior do que quando eu estendo o joelho, ou praticamente estendo o joelho no final da fase concêntrica. Então esse gráfico, ó, primeiro ponto aí, hein? Usar estatística e gráfico, né? Esse gráfico aqui, quando nós analisamos para esse estudo,
eu tenho que observar que é um sistema cartesiano, onde tem uma variável exposta no eixo vertical, que aqui é milímetros de mercúrio, da medida de pressão arterial, é um valor médio, e aqui embaixo eu tenho segundos de execução de uma única repetição, que começa fazendo no leg press 45 a fase concêntrica. Aqui o tópico aqui, ó, esse ponto central é quando o cara estendeu o joelho em cima, tá? Ou praticamente estendeu o joelho. Aqui nesse estudo eles estenderam completamente o joelho no leg press. E quando ele volta a fazer a fase excêntrica, volta a aumentar a pressão arterial, sistólica e diastólica, porque aqui são valores médios de milímetros de mercúrio. Então essa informação gráfica num sistema cartesiano e um gráfico muito simples já me ajuda a interpretar quando eu aplico um GVT no leg, quando eu aplico um FST7, quando eu aplico um rest pause, porque a cada repetição no leg press eu sei o comportamento, ou tenho uma ideia, não que eu sei, eu tenho uma ideia do comportamento pressórico do cara. E tenho uma ideia o seguinte, que quanto mais ele desce a fase concêntrica, mais aumenta a pressão arterial. Se eu quero um aumento não muito elevado da pressão arterial, eu posso diminuir a amplitude de movimento, fazendo a fase concêntrica total e a fase excêntrica parcial. Porque quanto mais eu desço a plataforma do leg, segundo o estudo, mais eu desço a plataforma do leg, mais aumenta a intensidade, maior será a resposta pressórica média do indivíduo. Se eu não quero um aumento elevado da pressão, eu limito essa fase excêntrica do movimento. Olha a informação que eu retiro para individualizar meu treinamento a partir desse dado aqui. Agora, se é um indivíduo que tem que se habituar a uma pressão arterial elevada durante o treino, vamos imaginar que o cara treina pesado, vamos imaginar que o cara é submetido no treinamento dele a esforços elevados que vão aumentar a pressão arterial, então eu quero também gerar uma treinabilidade disso. Como o professor Rafael Carvalho tem falado constantemente aí nos cursos dele, né? Treinar o aumento da pressão arterial. Aí o que eu posso fazer baseado nesse gráfico? Olha a individualização do treino acontecendo agora aqui, galera. Eu vou treinar a fase concêntrica total, que é onde eu tenho o pico cardíaco, só que o final dessa fase excêntrica, quando eu desço, né, o que acontece? Durante a fase concêntrica final, a pressão arterial diminui. Como eu quero trabalhar agora com pressões arteriais elevadas durante o esforço, eu trabalho a fase concêntrica parcial, porque no final da fase concêntrica tem uma diminuição aqui, ó, da pressão arterial. Então, a fase concêntrica desceu o leg press é parcial, subiu o leg press, desceu o leg press é total. Agora, subir e estender completamente o joelho é parcial. Por quê? Porque vai diminuir a pressão arterial. E eu quero, nessa individualização do treino, trabalhar com pressões arteriais elevadas. Muito bem, eu peguei um dado que não está sendo discutido no estudo, eu interpreto o gráfico e eu individualizo a minha prescrição baseado no resultado do gráfico da pressão arterial em 10 RMs. Pegou aí? Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Antes de passar para as perguntas, que já tem pergunta aqui na caixa de perguntas, eu quero observar um outro dado com vocês. Eu estou mostrando como é que vocês pegam e podem pegar resultados para individualizar. Então vimos o primeiro desse estudo aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo, certo? Caracterização não invasiva da resposta da pressão sanguínea, certo? Pressão arterial, no exercício de leg press com duas pernas, ou seja, bilateral, tá? Então nós pegamos o primeiro dado e agora nós vamos analisar um outro dado para individualizar. Esse gráfico que eu havia mostrado antes. Comportamento pressórico na primeira série, segunda série, terceira série. 3 séries, portanto, de 10 repetições. E aí a pressão arterial sobe e desce, sistólica, né? Em vermelho é a sistólica. A pressão arterial sistólica ela desce e sobe por quê? Fase excêntrica, fase concêntrica. Fase excêntrica, fase concêntrica, fase excêntrica, fase concêntrica. Cada uma das repetições. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 10ª repetição. Outra informação que eu retiro do gráfico, hein? Sem precisar ler nada. Só fazendo uma observação do gráfico. Aqui eu tenho pressão arterial, certo? Em milímetros de mercúrio. Aumentando aqui, e aqui eu tenho primeira série, segunda série, terceira série. 10 repetições por série, ó, certo? Qual é a informação que eu pego? Conforme a série vai sendo executada, as repetições da série vão sendo executadas, o que acontece com a pressão arterial sistólica? O que acontece com a pressão arterial diastólica? Ela aumenta, tanto para a primeira série, quanto para a segunda série, quanto para a terceira série. Então eu começo a identificar, mesmo sem ler o corpo do trabalho, que é importante ler, mas fazendo uma interpretação do gráfico, que ao longo da série, no leg press, para realizar 10 repetições máximas, primeira, segunda e terceira, a pressão arterial vai aumentando durante a série. Como é que eu uso essa informação para individualizar a minha prescrição de treinamento? Se eu tenho um indivíduo
que eu não quero que eleve muito a pressão arterial durante as suas séries de treinamento, o que eu faço? Eu não faço um número de repetições muito alavancadas, um número de repetições muito alto até a falha na minha série. Se eu monitoro, balizo as repetições da minha série pelo comportamento vascular, pressórico dessa pessoa. Eu faço séries, então, portanto, intensas, sim, 6, 7, 8 repetições, ou até menos, 6 repetições. Por quê? Porque com isso eu tenho uma elevação da pressão arterial, mas não muito elevada. Agora, se eu jogar uma série, segundo o comportamento do gráfico, para 15 repetições máximas, 18 repetições máximas por série, qual o comportamento que eu vou obter? Eu vou obter uma resposta pressórica muito mais elevada. Se o meu cliente, olha a individualização agora aqui, se o meu cliente não demanda e eu não preciso e eu não quero elevar muito a pressão arterial, eu restringo o número de repetições da série. Se é um cliente que eu quero aumentar a pressão arterial, quero expor ele durante o treinamento a valores pressóricos elevados para ele se habituar com isso e dar uma treinabilidade a isso, eu faço o número de séries 10, 15, 20 repetições máximas por série, porque vai aumentar. Beleza? Outro dado, e vou para a pergunta que fizeram aqui na caixa de perguntas, tá? Outro dado. Percebam que aqui, ó, é o ponto final da primeira série. Aí foi dado aqui 3 minutos de descanso e recomeçou a segunda série, tá? Terminou a segunda série, 3 minutos de descanso recuperativo, recomeçou a terceira série. Isso aqui são valores pressóricos no leg press para 10 repetições máximas. Percebam que na primeira série, ao concluir a primeira série, o valor pressórico era X, né? Ao concluir a segunda série, mesmo tendo um intervalo de 3 minutos e isso fazendo a pressão arterial sistólica cair expressivamente, ao retomar a segunda série, foi crescente ao longo da segunda série, a ponto de no final da segunda série eu ter um valor pressórico superior ao final da primeira série. E o mesmo comportamento, 3 minutos de intervalo ao concluir a segunda série, a pressão arterial sistólica baixou expressivamente, retomou mais baixa no começo do exercício leg press, para 10 repetições máximas na terceira série, mas foi alavancando a pressão arterial sistólica, elevando a pressão arterial sistólica ao longo da terceira série, a ponto de, no final da terceira série, eu ter um valor pressórico praticamente de 300 milímetros de mercúrio de pressão arterial na terceira série, ok? São valores médios expressos no gráfico. Então, qual é a outra conclusão que eu tenho aqui? Quando vai se aumentando os valores da série, a cada término da série com repetições até a falha, portanto, tendo falha momentânea concêntrica na primeira série, segunda série e terceira série, mesmo tendo entre essas séries 3 minutos de intervalo, a pressão arterial sistólica final da série, ela vai aumentando em função do número de séries executadas. Primeira aumentou mais na segunda, no final da segunda, e aumentou mais ainda no final da terceira. Então vamos lá, de novo, como é que eu uso essa informação para individualizar o meu treino? Se eu tenho clientes que eu não quero elevar demasiadamente a pressão arterial, primeiro ponto que nós já vimos antes, não faz repetições muito elevadas na série para não elevar muito a pressão arterial sistólica. Segundo ponto, não prescreve com número de séries muito grandes, partindo como critério a pressão arterial, tá? Não faz um número de séries muito grandes, porque nós vimos, segundo o gráfico, conforme o número de séries aumenta, mesmo com 3 minutos de intervalo, a pressão arterial final das séries vai ser alta. Terceira série concluiu o leg press com 10 repetições máximas na primeira, segunda série e terceira série, tendo 3 minutos de intervalo, concluiu com pressão arterial de praticamente 300 milímetros de mercúrio. E aí eu tenho que ver esse processo. O que eu faço na minha individualização? Quero submeter o meu cliente a valores pressóricos elevados? Pode alavancar o número de séries, 3, 4, 5. Isso vai gerar um processo de alavancagem da pressão arterial sistólica segundo o trabalho, segundo a medida, né, de pressão arterial. Certo, galera? Tranquilo? Isso são exemplos que eu posso dar aqui para vocês de individualização do raciocínio prescritivo. Então não só falar, é realmente ler um artigo e tentar interpretar o que eu posso. Talvez não esteja tendo um bojo da discussão do artigo, mas interpretar na minha prescrição. Beleza? Tranquilo? Beleza, galera? Então eu mostrei para vocês a partir, olha só,
de um resultado gráfico médio de pressão arterial sistólica e diastólica, e aqui está a pressão sanguínea expressa aqui, né? A sistólica em vermelho e em preto a diastólica, como interpretar isso aqui e raciocinar parte do meu trabalho aí de prescrição de exercício, beleza? Tranquilo? Agora tem um outro dado, isso aqui ó, tem um outro ponto a chamar a atenção de vocês, isso aqui é um gráfico que eu estou interpretando junto com vocês, para mostrar como interpretar, analisar gráficos, né? Eu sei que isso não dá audiência no Instagram aqui, a gente nem está preocupado com isso, está preocupado em passar uma informação importante aqui para as pessoas, né? Só que é o seguinte, o que foi apresentado no gráfico são dados médios. E aí vem, qual é o tema da live? A individualização da prescrição. Será que todo mundo teve esse comportamento de 300 milímetros de mercúrio ali como dado médio? Aí, galera, é interessante. Ó, a galera falando que estava no congresso final de semana aqui, a Lourdinha. Legal, Lourdinha, show de bola. Tema que eu abordei no congresso, estou abordando agora aqui. Só que no congresso foi sistemas de treino, a abordagem, né? Individualizar treino. Trabalhei uma linha de raciocínio com a galera. Aqui é interpretar os dados que estão. Às vezes não é o bojo da discussão, o objetivo não é esse, mas eu consigo tirar dados para eu interpretar meus clientes, né? Anteninha ligada o tempo todo aqui. Agora olha só, o gráfico é médio, resultados médios, tá? Olha o que eu quero chamar a atenção agora aqui, ó. Deixa eu ver, aqui foi aquele outro gráfico que eu analisei com vocês. Interessante vocês pegarem um trabalho que tenha também, deixa eu ver onde é que tá aqui, tô passando. Além do gráfico com os dados médios, deixa eu ver onde é que tá. Ah, aqui, garoto. Achei. Olha só, tabelas que apresentem, ó, primeira série, então a pressão, né, sanguínea lá, ó, em milímetros de mercúrio, certo? Primeira série no leg press, né? Segunda série, 10 RMs para cada série, até a falha terceira série, beleza? O que eu tenho aqui? Os valores de repouso. Esse valor aqui, ó, aí vamos relembrar o que vocês aprenderam na graduação, tá? Quando tem esse mais ou menos aqui, o número que vem depois é o desvio padrão. Desvio padrão é a variabilidade do resultado em torno da média. Então, o que tem aqui? Ó? Quando os caras começaram a primeira série lá do leg press, qual era a pressão arterial média da galera? 121 milímetros de mercúrio. Para sistólica, normal, né? É isso que eu espero de pressão arterial sistólica média, normal, natural das pessoas. Mas tinha um desvio padrão, uma variabilidade de 13 milímetros de mercúrio em torno desse 121. Tá? Um desvio padrão de variação que inclui praticamente 70% da galera que foi medida a pressão arterial, dos indivíduos amostrais. Tá? No final da primeira série, a pressão arterial que no começo na média estava 121 foi para 238, olha o aumento, isso na primeira série, com um desvio padrão de 18. Então quer dizer que na média deu 238, mas teve gente com 18 milímetros de mercúrio acima desse 138, como teve gente com 18 milímetros de mercúrio abaixo. Olha a segunda série, começou com 128, está dentro de um padrão normal, mas terminou com 268. E dá uma olhadinha na terceira série de 10 repetições máximas no leg press. Gurizada, eles terminaram com 293 milímetros de mercúrio de média. E um desvio padrão, aqui eu quero chamar a atenção agora para vocês entenderem a individualização aqui do processo. Um desvio padrão de 21 milímetros de mercúrio. O que quer dizer isso? Teve algumas pessoas lá que tiveram um desvio padrão acima da média. Então, ao invés de estar com 293 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica, o cara estava lá com 320 milímetros de mercúrio. 320 é um desvio padrão acima da média, como teve pessoas que estavam um desvio padrão também abaixo da média. E lembrando para vocês lá a curva de Gauss, a curva normal, que quando eu pego um desvio padrão abaixo e um desvio padrão acima, eu tenho um corpo de pessoas ali, uma quantidade de pessoas em torno de 68, alguma coisa por cento da minha amostra está entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão. Então o que eu quero dizer com isso? Que a resposta pressórica nesse estudo teve uma variação muito alta e 3 séries de 10 repetições máximas no leg press levam as pessoas em média a uma resposta pressórica de vamos voltar aqui para vocês verem, ó, de praticamente 300 milímetros de mercúrio. Opa, cadê aqui? Aqui. Uma resposta pressórica, ó, de 293 em média, mas tem gente que vai um desvio padrão acima da média. E esses que vão um desvio padrão acima da média, que não são tão poucos assim, esses que vão um desvio padrão acima da média, vai dar um comportamento de 320 milímetros de mercúrio, somando aí os 293 mais um desvio padrão, vai dar quase 320, 315 milímetros de mercúrio. Aí que vem a questão, cara, 3 de 10 no leg press indo até a falha vai levar uma pressão arterial sistólica bastante expressiva.
bastante expressivo. Quem é o cliente de vocês? Vocês aplicam 3 de 10 recorrentemente no leg press, a pressão arterial vai lá para cima, certo? E tendo pessoas que vai lá para cima mesmo, vai estourar 300 milímetros de mercúrio de pressão arterial. Eu estou interpretando isso a partir do dado estatístico de uma tabela, e aí vem um dado importante. No gráfico anterior apresentava só a média. Nesse gráfico nessa tabela apresenta o desvio padrão. Olha a importância de compreender o desvio padrão. Quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade dos resultados em torno daquela média apresentada. É importante entender o desvio padrão. Beleza, pessoal? A Pamela está colocando que não aprendeu isso na graduação, né, Pamela? Vamos fixar agora aqui, ó. Putz, aí quebra, né? Então, olha só, como é que vocês vão ler artigo científico se vocês não têm uma base mínima de estatística? Que base mínima seria? O que é uma média e o que é um desvio padrão, né? Que é a variabilidade expressa em torno daquela média. Quanto maior o desvio padrão, vamos imaginar assim, ó, eu tenho a média de resultado pressórico aqui do estudo. Foi 293 milímetros de mercúrio na terceira série de pressão arterial sistólica. Mas tem resultado orbitando em torno dessa média, para cima e para baixo. Se esses resultados orbitam em torno dessa média, próximo o desvio padrão é pequeno. Agora, se os resultados, tanto abaixo da média quanto acima da média, ficam bem longe da média, eu tenho um desvio padrão grande. Então, toda vez que eu analiso um dado estatístico gráfico ou um dado estatístico de tabela num artigo de pesquisa, eu tenho que, no mínimo, conseguir analisar a média expressa ali e aquele mais ou menos o númerozinho que vem depois, que é o respectivo desvio padrão. Então, vamos lá. Aqui, nessa terceira série do leg press com a pressão arterial, 293, já é alto pra caramba. Teve gente que teve mais 21 milímetros de mercúrio. E colocando 2 desvios padrões acima da média, daria mais 42 milímetros de mercúrio acima desses 293. Pode ter ocorrido indivíduos que foram acima desse patamar, tá? Então isso me mostra que, apesar da média já ser alta, eu tive uma variabilidade que foi mais alta ainda em cima da média. Ou seja, teve pessoas que estouraram facilmente aí 300 milímetros de mercúrio na terceira série do leg press, fazendo repetições máximas na pressão arterial sistólica deles. E isso eu não consigo interpretar. Vamos lá, agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Isso que eu falei agora eu não consigo interpretar quando o gráfico é apresentado dessa forma. Ele traz só o dado médio, ele não apresenta para nós o desvio padrão. Por isso, galera, deixa eu apresentar um outro gráfico aqui de um outro estudo, tá? Deixa eu mostrar aqui o que é esse estudo para a galera pegar aqui, ó. O estudo aqui do Augustin e colaboradores de 2013, ó. Efeitos do exercício de pré-exaustão na ativação muscular das extremidades inferiores durante o exercício de leg press. O cara fez 10 séries e uma série de 10 repetições máximas e fez o sistema de pré-exaustão aqui, ó. Então fazia 10 repetições máximas do extensor de joelho e fazia já logo na sequência, aplicando o sistema de pré-exaustão, 10 séries no leg press. Aqui está a imagem, tá? Só para pegar um dado geral aqui. O que eu quero mesmo discutir é o gráfico. Aqui ele mostra, ó, atividade eletromiográfica para reto femoral, atividade eletromiográfica para o vasto lateral e para glúteo máximo. Agora vejam bem, ó, que o gráfico mostra a média nesse ponto e esse risquinho aqui, galera, ó. O que é esse risquinho aqui? O que é esse risquinho aqui? Isso aqui é o desvio padrão. Quanto mais alto ele for, mais está expressando a variabilidade em torno da média, ou seja, os resultados foram mais heterogêneos em torno da média. Se esse risquinho aqui é pequenininho, os resultados são muito próximos da média. Então, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, vamos lá, o reto femoral, a atividade eletromiográfica, aqui é quando o cara fez com o pré-exaustão, atividade eletromiográfica do reto femoral, né? Então ele fez um pré-exaustão no extensor de joelho e depois fez no leg. Como é que foi a atividade eletromiográfica do reto femoral no leg, tendo feito a pré-exaustão antes? Foi menor do que quando fez o leg sem pré-exaustão, tá? Foi isso que ele achou aqui. Agora observem bem, ó, que eu tenho os valores médios aqui e esse risquinho me mostra o desvio padrão. Quando eu olho para vasto lateral, eu vejo que a variabilidade em torno da média, olha o risquinho aqui, ó, foi bem menor do que a variabilidade em torno da média para o reto femoral. O que isso quer dizer para nós? Que quando o cara aplica lá o sistema de pré-exaustão, tem uma região muscular do quadríceps que o resultado da galera varia mais. E outra região lá do quadríceps, o reto femoral, varia mais e o vasto lateral varia menos. Essa é uma informação que, como a Pamela não teve na graduação a ideia do que é desvio padrão, passa batido. Não consegue ter a ideia da informação e vocês vão perdendo, vão lendo artigos, vão lendo gráfico. Por isso que
Por isso que desmotiva de olhar, por isso que desmotiva de estudar, porque perde o conceito, perde a ideia. Não entende aquele gráfico. O que é esse risquinho? Bom, a média é o patamar. Aquele risquinho do gráfico me traz o desvio padrão. E o desvio padrão é o que então? Tem uma média e nem todo mundo teve o resultado igual da média. Teve gente que foi acima da média, o resultado, teve gente que foi abaixo da média. Então, quanto mais os resultados se distanciam da média para baixo ou para cima, mais heterogênea foi a resposta em relação à média. Teve gente muito abaixo da média e pessoas muito acima da média. Então, mais heterogênea foi a resposta em torno da média. Então, isso aqui demonstra um desvio padrão grande. Um desvio padrão pequeno significa as pessoas variando muito próximo da média, independentemente do que eu esteja medindo, tá? Seja estatura, dobra cutânea, pressão arterial, eletromiografia, não importa. Vai ter uma média e um desvio padrão. Isso é importante entender. Beleza, galera? Tranquilo? O Elcio colocou o seguinte, ó, coloquem as perguntas, observações aqui na caixa de ferramenta de perguntas, fica mais fácil. Eu abro na tela, vocês acompanham. Tá? Será que porque o músculo suporta mais peso na fase excêntrica que ocorreu o aumento da pressão arterial lá naquele gráfico inicial que nós vimos lá, Elcio? Exatamente. Olha bem, ó, o Elcio entendeu o gráfico, aí ele começa a trabalhar com os conceitos que ele entende de fisiologia, de biomecânica e começa a interpretar o porquê que aquilo aconteceu. Exatamente. Foi isso que aconteceu, tá, Elcio? Foi exatamente devido a um aumento do esforço na fase excêntrica, né, conforme o cara vai descendo o leg press, e aí quando começa a subir fase concêntrica, começo da fase concêntrica, o esforço maior, que deu um resultado pressórico maior lá no final da excêntrica, começo da concêntrica. Final da concêntrica e começo da excêntrica, o valor pressórico é mais baixo, justamente, Elcio, em função disso que tu colocaste, tá? Então essa é a ideia, exatamente isso, tá? Estamos ajudando aí, Pamela, ou tentando ajudar da maneira mais contributiva possível, tá? Beleza, Elson? É isso aí. Ok, galera? Tranquilo esse gráfico aí para vocês, então. Deixa eu voltar para cá, porque às vezes eu pego claridade. Então, ó, gráficos que expõem... então vem um ponto-chave aqui para olhar artigos científicos, tá? Gráficos que expõem além da média o desvio padrão são interessantes. Gráficos como esse anterior, ó, que expõem só a média, são limitados, porque eu só vejo o comportamento médio e não sei o quanto que os resultados variaram em torno dessa média. Agora, quando eu tenho dados que mostram a média no gráfico e as variações em torno da média, permitem nós analisarmos com maior propriedade o resultado e, a partir desse resultado, individualizar a prescrição de treinamento, pensar a prescrição de treinamento a partir do desvio padrão. Olha que louco! Um dado estatístico, desvio padrão, me ajuda ou nos ajuda a pensar melhor a individualização do treinamento. Deu muita variação. E aí vem um dado assim, ó, uma hashtag que eu tenho aí, né, galera? Nós, eu e vocês, não prescrevemos para uma média. Nós prescrevemos para um indivíduo. Esse um indivíduo ele pode estar exatamente na média, coincidindo com o resultado estatístico do estudo, ou pode estar um desvio padrão ou dois acima da média, meio desvio padrão acima da média, um desvio padrão e meio acima da média, como pode estar abaixo da média também. Então, Elson, Felipe, Jucinei, Clara, Giovanni, galera que está aqui comigo, nós temos que entender o seguinte, que quando eu pego um estudo que tem um desvio padrão grande, está mostrando que dá muita variação em cima daquele resultado médio que está sendo expresso ali. Então eu tenho que abrir o olho, porque na hora da prescrição de treinamento, o meu cliente pode variar muito o resultado em cima daquele resultado que eu estou obtendo ali. Pode variar muito o resultado em cima daquele resultado que eu estou obtendo ali. Por que que eu posso ter essa interpretação? Porque o resultado apresentou um desvio padrão grande em função da média. Quando o resultado da estatística apresenta um desvio padrão pequeno, qual é a outra interpretação que eu tenho? Cara, se eu botar o meu cliente a fazer essa estratégia de treino, ele vai variar muito parecido com o que está aí. Por quê? Porque o desvio padrão que eles encontraram é pequeno. Se o meu cliente tem as características amostrais das pessoas que foram usadas no estudo e o desvio padrão apresentado no estudo é pequeno, é muito provável que o meu cliente tenha um comportamento muito parecido com a média apresentada naquele trabalho. E aí eu posso projetar muito daquilo que está no trabalho para o meu trabalho, para o trabalho de pesquisa para o meu trabalho. E o raciocinar a prescrição de treinamento em cima disso. Agora, vamos lá. Se o meu indivíduo que eu estou treinando, as características dele diferem muito da amostra e o desvio padrão apresentado lá naquele estudo é grande, é muito provável que o meu cliente não tenha um comportamento similar àquele comportamento apresentado no estudo. Então eu tenho que tomar muito cuidado ao levar isso em consideração
para o ambiente de treino. Por quê? Porque eu e vocês, nós não prescrevemos para uma média, nós prescrevemos para um indivíduo. Então tem que tomar muito cuidado como é que eu vou observar os estudos científicos e aplicar no resultado do trabalho prático de sala de musculação, certo? É isso que eu tenho que tomar cuidado. Certo? Então eu estou abordando aqui estatística, média e desvio padrão a partir de gráficos apresentados e dando algumas dicas, assim, algumas orientações para vocês de cunho bem geral, mas para que vocês cresçam a interpretação dos trabalhos. Alguns trabalhos eu posso levar praticamente ao pé da letra para a prática prescritiva, individualizando o treino. Outros trabalhos eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a minha amostra, o meu indivíduo está muito diferente da amostra utilizada, ou razoavelmente diferente, e o desvio padrão apresentado lá é muito grande. Então, de novo, significa que tem muita gente aí orbitando longe dessa média. Tá? Então, tomem cuidado ao estudar um artigo científico, a cuidar, observar o desvio padrão. Beleza? Galera, vai colocando perguntas aqui na caixa de ferramentas ou observações aí de vocês, tá? Quero mostrar um último trabalho aqui, ó. Olha só, aí é o top dos gráficos, tá? Se liguem bem no que eu vou mostrar agora, tá? Se querem migrar depois para outra live, não tem problema nenhum, mas se liga nesse dado aqui, ó. Olha lá, olha o que esse estudo fez, ó. Olha o que acontece. Sistema drop set e piramidal crescente, tá? Não promove ganhos, tá? Não promove maiores ganhos de força, hipertrofia muscular e mudança na arquitetura muscular quando comparado ao método tradicional de treinamento, né, em homens bem treinados. Então eles compararam lá o trabalho piramidal crescente, o método, né, piramidal crescente, compararam o método drop set ao clássico e estão colocando aqui, ó, que não promove maior, não é que não promove hipertrofia, não é que o método não promove um maior ganho, tá, de força, hipertrofia muscular ou mudanças na arquitetura do músculo, que é ângulo de penação, né, comprimento do fascículo e tudo mais, comparado ao método tradicional, tá? Então é isso que eles estudaram lá, métodos de treinamento. O que eu quero mostrar para vocês? Olha aqui, ó. Olha como é que os autores aqui, que são autores brasileiros, publicando num periódico de renome internacional. Aqui é o método tradicional, aqui eles estão mostrando tonelagem de carga levantada, que é o volume load, tá? Em toneladas. Eles apresentam a média aqui no gráfico, ó, e o respectivo desvio padrão. Para quem treinou tradicional, para quem treinou com o sistema piramidal crescente, que é esse CP, e o drop set. Então nós conseguimos ver que a média da tonelada levantada ao longo do estudo foi a mesma, praticamente a mesma, e o desvio padrão muito parecido, um pouquinho maior para quem treinou com drop set, ó. Olha a interpretação que eu tenho, o drop set variou um pouco mais, as médias foram iguais, tá? E o mais legal é esse gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico mais legal de vocês verem. Deixa eu ver o da hipertrofia que chama mais a atenção da galera aqui. Aqui, ó, área de secção transversa, tá? Isso aqui é hipertrofia, beleza? Então vamos lá, ó. Olha aqui no gráfico, a tradicional é a bolinha branca, bolinha cinza é quem treinou com piramidal crescente, o método piramidal crescente, e quem treinou com drop set é a bolinha preta. O que vocês têm aqui? Quando o cara, a área de secção transversa do músculo dele, né? Aqui eu acho que era até o quadríceps que foi avaliado, não me recordo bem agora. Mas quando começou o estudo, no pré, e quando terminou o estudo, qual foi o comportamento da área de secção transversa? Para quem treinou tradicional, para quem treinou com o piramidal crescente, pré é quando começou a intervenção de treinamento, e 12 semanas depois. Aqui o pré quando começou a intervenção de treinamento e o pós é 12 semanas depois. Quem aplicou, quem treinou, né, o grupo que treinou com o drop set, o grupo que treinou com o piramidal crescente e o grupo que treinou o clássico, né? O que a gente consegue ver? Cada bolinha com risquinho aqui, ó, é um indivíduo. Então esses gráficos são legais por quê? Porque na coluna eu tenho o comportamento médio. Tá? Olha que legal, esse é o gráfico que vocês mais têm que aproveitar ao ler um estudo científico. A coluna mostra a média, então a gente vê na média aqui, por exemplo, quem treinou com drop set, ó, tinha um grau de área de secção transversa. 12 semanas depois aumentou, na média aumentou. Será que aumentou para todo mundo? Aumentou para todo mundo, ó. Aumentou para todo mundo. Cada bolinha com seu risquinho é um indivíduo. Se eu pegar esse cara aqui, ó, é o cara que mais tinha área de secção transversa no quadríceps no pré. Ele treinou tradicional e no pós ele aumentou bastante, ó.
Esse aqui é um indivíduo, o comportamento de um indivíduo. Então, além de ter o comportamento médio nesses gráficos, eu também consigo fazer a leitura do comportamento individualizado. Esses são os melhores gráficos que vocês têm à disposição quando pegam um artigo científico para ler. Por quê? Porque eu tenho a média, eu tenho o desvio padrão e eu tenho o comportamento individualizado de cada indivíduo. Tá? Isso aqui é analisando a hipertrofia. Agora, olha só. Tá muito parecido, né? Ó, todo mundo teve um comportamento muito parecido. Agora olha a força aqui, ó. Se eu olhar quem treinou com drop set pré e pós, teve um cara. Esse cara aqui, olha o comportamento de ganho de força dele aqui. É força, ó. Ganho de força de 1 RM no leg press, tá? Certo? Em quilograma. Ele tinha um nível de força no pré e olha quanto que ele ganhou pro pós, ó. Foi o cara que mais ganhou força do pré pro pós. Ele estava junto com o grupo, ó, muito parecido com o grupo no pré, mas no pós ele se destacou. Então, quer dizer, tem pessoas que fogem ao comportamento normal e isso eu consigo identificar no gráfico. Tá? E aí eu pergunto, quem é o cliente de vocês? É esse cara que está muito acima da média? Esse cara está acima da média. Ele responde muito positivamente ao treinamento feito no ganho de força. Certo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse tipo de gráfico, ele é muito rico porque ele mostra também os comportamentos individuais. E ao mostrar os comportamentos individuais, confirma o que eu vinha falando antes. Tem pessoas que vão ter o comportamento da média, tem pessoas que vão muito acima da média e tem pessoas que vão abaixo da média. Quem é o cliente de vocês? Quer ver o comportamento abaixo da média? E já vou aqui para as colocações, observações e perguntas de vocês. Olha esse cara aqui, ó. Bolinha dele, ó, praticamente não elevou do pré para o pós, ó. Ele teve um ganho de força, de 1 RM, ó, do pré para o pós, mas foi muito pequeno, ao passo que esse cara teve um ganho de força cavalar, aumentou muito. Então, eu tenho algumas pessoas que ganham pouca força entre o pré e o pós, e eu tenho pessoas que ganham muita força entre o pré e o pós. Então, aqui tem legal, esse cara aqui, ó, ganhou pouca força entre o pré e pós, 12 semanas de intervenção de treinamento, tá? Com o drop set. Com o mesmo drop set, teve cara que ganhou muito mais força. Olha aqui, galera. Se liga nisso. Tem um cara aqui, ó, que ganhou pouca força. A média tá aqui, né? É a coluna. Na média do pré pro pós, todo mundo ganhou força. Que eu tô olhando força de 1 RM, certo? No leg press. Mas aqui, ó, teve um cara aqui, ó, que ganhou pouca força, ao passo que teve outro cara, outro indivíduo amostral, que ganhou muita força num grupo em que todos estavam treinando o que aqui? Deixa eu voltar aqui para cima para mostrar. Ó. Estavam treinando o drop set, esse DS aqui, o drop set, tá? Então voltando aqui, ó, teve um indivíduo amostral que ganhou pouca força de 1 RM, tem outro indivíduo amostral que ganhou muito. Isso é um gráfico legal porque ele me mostra também as individualidades de ganho. E isso confirma que nós não prescrevemos para uma média, nós prescrevemos para um indivíduo. Então, toma muito cuidado na interpretação que vocês vão dar dos gráficos e tabelas aí. Por isso que tem que entender desvio padrão que a gente estava comentando antes aqui para vocês, tá? Beleza? Tá no gráfico. Então, os melhores gráficos, agora eu vou para as observações de vocês aí, tá? Os melhores gráficos são esses aqui, ó. Então, quando pegar estudo que tem esse tipo de gráfico, top, tá? Os gráficos não muito bons são esses aqui, ó. Só trazem a média, não trazem a repercussão do desvio padrão. Aí complica, tá? Quando são gráficos que trazem média, desvio padrão e o comportamento individualizado, aí fica legal. Esse é o melhor gráfico que nós temos para analisar. Então toma cuidado isso nos estudos. Eu não estou desmerecendo nenhum estudo, apenas estou colocando que existem algumas situações dos gráficos apresentados, tá? Beleza? Um ponto aí que eu acho interessante observar com vocês, porque aí eu consigo ter dado para observar e individualizar meu treinamento. Certo? E teve uma pergunta aqui da galera. Tive bioestatística, o José Augusto, ó, tive bioestatística no primeiro semestre, se tivesse a disciplina no mesmo semestre de fisiologia do exercício seria muito mais interessante. As grades têm que se adaptar para isso, né? Agora, boa noite, Fernanda, amanhã temos mentoria, hein? Fica ligado, amanhã o bicho pega de novo na mentoria, vamos com tudo lá. Olha aqui, ó, vou fixar o comentário do José Augusto. Galera, aí, José Augusto, eu vou botar o dedo na ferida para um ponto bem importante que eu, como professor há 30 anos aí no ensino universitário, me sinto confortável para falar. Galera, o problema maior disso, Augusto, até às vezes não é a organização na grade, é o estudo. Como é que a galera acadêmica estuda? Estuda pensando em nota.
Estuda pensando em tirar aquela nota mínima para passar na disciplina. Esse é um mal mortal da educação física e qualquer área nossa. É mortal, isso destrói com o processo. Por quê, galera? Porque passou, aí eu te pergunto, José Augusto, o que tu lembra lá da estatística que tu fez, né? Se tu estudou para passar na disciplina, que é 90% do que a galera faz, 95% estuda para isso, tu não vai lembrar de mais nada, provavelmente não lembre disso que eu estou falando agora aqui. Tá? Então o importante, galera, é toda vez que nós estudamos, é estudar para entender e para aplicar no mercado de trabalho, e não para decorar. Não adianta, não adianta. Eu vou contar para vocês uma historinha, vou aproveitar aqui, tá? Quando eu estava no ensino médio, eu fiz técnico em contabilidade. Sabia disso, cara? Já tinha contado essa história para ti? Acho que não. O Brunão tá aqui comigo, ó, me acompanhando aí na palestra, na live, ó. Então eu vou contar uma história que nem o Brunão sabia, olha só. Galera, quando eu estava no ensino médio, para referenciar essa questão do estudo aí, tá? Eu fiz técnico em contabilidade, isso século passado, tá? Beleza? Eu terminei o ensino médio em 1988, 89, tá? 87, 88, 89, aí foi o que eu fiz o ensino médio. Na época chamava de segundo grau, não era nem ensino médio. E eu sou formado em técnico em contabilidade, tá? Pelo ensino médio. Eu não lembro nada, absolutamente nada daquilo lá. Por quê? Porque eu só estudava decorando. E mal, só para tirar o rame-rame, a nota mínima, para me ver livre daquele negócio. E quando eu me formei, né, eu percebi que eu tinha me formado, era técnico em contabilidade, tinha colega que entendia, estava entrando na área e trabalhando na área como técnico em contabilidade, estava dando uma graninha legal, eu queria também, mas eu não sabia nada. Aí eu me liguei, cara, o que adiantou ficar 3 anos aqui, estudando no ensino médio, no segundo grau na época, se eu só decorei e não subi nada, né? O tempo passou, fui pro quartel, entrei na universidade depois, fiz NPUR lá em Santa Maria, depois voltei para a universidade. E aí na universidade, com aquilo na cabeça, despertou. Bom, eu tenho que estudar agora para entender, porque senão não vai dar certo. Galera, quando eu estava no ensino médio, eu estudava as coisas decorando, para tirar nota mínima, e não aprendia nada, absolutamente nada. Qual era o conceito que eu tinha de mim mesmo? Eu sou um cara idiota, sou um cara burro, sou um cara limitado. Cara, era isso que eu pensava. Porque eu estudava, decorando para tirar nota mínima e não entendia as coisas, certo? E esse era o meu pensamento. Eu fui para educação física, um dos motivos por causa desse, tá? Fui para educação física porque eu me achava um cara bem limitadão. Lá na educação física vão jogar bola. Tá tudo certo. Tá tudo certo, vão jogar bola. Jogar bola eu jogava bem. Eu era atleta de voleibol, de futebol, eu era bem fisicamente. Então, cara, tô em casa, vou jogar bola lá porque eu tô em casa, certo? Tô em casa, vou jogar bola lá na faculdade. Já jogava bola, já era atleta de voleibol, então tô em casa lá. Lá a galera só joga bola mesmo, não precisa estudar, eu sou um cara burro limitado, e educação física eu tenho que fazer. E outra coisa que me levou à educação física, porque eu sou apaixonado desde que me entendo por gente, por esporte. Então eu fui fazer educação física por isso. Só que quando eu entrei na educação física, eu entrei com uma mentalidade diferente do ensino médio, até pelo aprendizado que eu tive lá do seguinte assim, ó, cara, não adianta ficar decorando coisa para prova, porque isso aqui depois eu vou me formar em educação física e não vou saber nada. Que nem foi como técnico em contabilidade. Aí eu comecei a estudar para aprender. Estatística, fisiologia, biomecânica e por aí vai. Galera, o que aconteceu? No ensino médio eu era o burro de turma, o cara limitado, um dos piores de turma, né? Os piorzinhos assim. No exército a gente chama cu de turma. Eu era cu de turma, cara, é bem isso. No exército chama, esse cara é cu de turma. NPUR, pô, tu é cu de turma, não estuda nada, é um dos piores, né? Então eu era o cu de turma lá no ensino médio, cara. Não entendi, me formei em técnico em contabilidade, não sabia nada, meu, assim, a zoeira total. Só jogava bola e namorava, era o que eu fazia. E aí, galera, na universidade, 3 anos depois, eu comecei a estudar numa outra dinâmica. Eu estudava lá no ensino médio, mas estudava para tirar a nota mínima, beleza? Ó, o pessoal falando que foi meu aluno Paulette aqui, ó, Pauleta. Ô, rapaz, como é que tá? Tudo bem? Falando que foi meu aluno lá no Univale, em Itajaí, aqui do lado de Blumenau. Show de bola, tamo junto. E aí, galera, na universidade eu comecei a entender as coisas, porque eu comecei a estudar para aprender, para aplicar no mercado de trabalho. E olha o reverso da moeda. Eu fui caracterizado como gêniozinho da turma. CDF gêniozinho. Não entende uma coisa, fala com o Joãozinho. Lá na universidade eu era o Joãozinho, não era o João Moura, professor doutor João Moura. Eu era o Joãozinho, cara. Joãozinho. Então assim, ó, não entendeu, fala com o Joãozinho. Ó, minha mãe entrando na live aí, mãe. E aí, mãe? Ah, agora eu vi a mãe entrando. Porque ela sempre fala, ó, assisti tua live ontem. Pô, não vi a mãe entrar, cara. Mãe, beijão. Mãe tava assistindo a live aí, ó. Mãe, pega essa história. Ô mãe, essa história acho que nem tu sabe, mãe. Mãe, lá no Anis Dias, lá em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, eu era cu de turma, mãe. Eu era o cara que estudava. A mãe sabe, eu tinha prova. Mãe, ó, se liga aí, ó.
Lembra quando eu tinha prova lá, né? Eu estudava pra prova, cara, as aulas eram de manhã. Aí, mãe, tu lembra assim, ó, eu chegava pra mãe na noite anterior à prova e dizia assim, ó, mãe, amanhã tu me acorda às 6 da manhã. Normalmente a gente acordava às 6h30. Pra levantar, tomar café, se arrumar e ir pra aula, né, cara? Aí eu dizia assim, ó, mãe, me acorda às 6 horas, meia hora antes, cara. Não, não, estudar. Pra dar uma estudada pra prova. Mãe vai lembrar disso aí, cara. Que horrível, cara. E eu achava que meia hora antes da prova, porra, tô estudado, cara, pra prova. E aí tentava decorar o que era possível decorar, decorava algumas coisas e empurrando com o quadríceps ali no Kochowski, ia tirando a nota mínima e ia passando. Mas era aquele cara limitadão, tanto é que fui pra educação física pensando assim, ó, o meu irmão foi fazer e fez, né, vestibular para odonto, extremamente concorrido, passou, hoje é dentista, fez mestrado na odonto, fez doutorado na odonto, hoje ele é doutor ao pé da letra como dentista, tá? Orienta dissertações de mestrado, tese de doutorado e tal. Que era um cara inteligente, estudava mesmo. Eu levava no quadrinho. E a mãe perguntava, mas quando que tu vai estudar? Eu disse, não, mãe, quando chegar a hora eu estudo, por enquanto eu só engano. A mãe vai lembrar disso, cara. Ô mãe, tu vai lembrar disso, né? Confirma aí pra mim aí. E aí, galera, sem nada do ensino médio, foi 3 anos jogado fora. E o mais louco é isso que eu tô colocando pra vocês, ó. De me considerar um cara limitado, eu me considero um cara extremamente limitado, né? Intelectualmente falando. 2 anos depois na faculdade eu ser chamado aonde o nível, né, numa universidade federal é elevada. Passei na primeira turma na Federal de Santa Maria em 1992, fui na primeira turma. Fui o 37º lugar e começar a ser considerado lá dentro da Federal de Santa Maria, onde o nível já é elevado como, ó, amanhã eu colocando aqui que lembro assim, ó. Lascou, é verdade. É verdade, é isso aí mesmo, cara. Olha, ó, a mãe colocando aí, eu lembro assim. E lá na Federal de Santa Maria eu comecei a ser considerado o gêniozinho de turma, galera. O que mudou entre o cara limitado, cu de turma, burro, lá do ensino médio, ao gêniozinho CDF lá da Universidade Federal? Nada, eu estudava. Só que eu estudava lá para entender o conteúdo e não para ficar decorando. Então, galera, aonde entra o conteúdo, qual é a disciplina, não dá para estudar para decorar, tem que estudar para entender, porque senão não vai dar. Senão não vai dar. Por isso que há 10 anos no ar o Treino em Foco está trabalhando sempre com a ideia de não dar receita de bolo e sim fazer vocês raciocinarem. Nós remamos contra a maré, nós remamos contra a maré. Eu vejo outros profissionais que entregam a receita de bolo, tem muito mais ibope, mas, cara, paciência. Nós no Treino em Foco temos a convicção que nós estamos remando contra a maré. Tá? Então essa é a ideia. A gente trabalha fazendo o profissional tentando raciocinar. Porque eu tenho esse exemplo para mim. Tá? Eu tenho esse exemplo que eu me achava um cara, realmente me entendia como um cara extremamente limitado. E depois num lugar onde o taco era bem mais alto, eu era gênio de turma. O que mudou? Eu ficava me perguntando, cara, mas como é que pode? Como assim não entendeu? Pergunta pro Joãozinho, que o Joãozinho te explica. Ah, não interessa que tu não entendeu. Pergunta pro cara que o cara manja de tudo. Eu estudava de tudo, gostava de tudo, mas estudava para aprender. A diferença tá aí, tá? A diferença tava. Eu estudava para aprender, né? Esse é o detalhe, né? E como você sempre fala, horas bundas, né? Horas bundas de estudo, mas o como tá estudando, né, Ritinha? Pegou o meu livro, vamos fazer um merchanzinho aí, ó. Pegou o meu livro Que Músculo Tá Pegando, professor, 350 páginas, cheio de eletromiografia, livro pesado para ler. A galera que quer pegar aquele livrinho, sabe aquele livrinho que tu lê e não pega? 2 horinhas ali não pega, tu lê, não dá, né? Esse livro aqui não dá, é denso, informação densa de eletromiografia, análise cinesiológica, biomecânica pesada. Aí o cara pega esse livro, quer decorar, ferrou. Ó, se for comprar o meu livro para decorar, não compra. Não vai conseguir decorar, tá? Agora, se comprar o livro para entender o processo, assimilar o processo e aplicar, aí compra. Porque vai evoluir profissionalmente, vai ajudar. É um livro de cinesiologia e biomecânica aplicado ao treinamento. O livro tem o título Que Músculo Está Pegando, professor? Então abordamos ao longo da live de hoje o que, meu povo? Né? Com o ibope baixo que já era esperado, Bruno, né? Eu te falei, vai dar ibope. Tudo dentro do normal, cara. Falamos de estatística aplicada aos gráficos, analisamos gráficos aqui com vocês. Pô, uma coisa que ninguém aborda, né, cara? Mas vamos lá, vamos abordar um pouquinho. Comparei aqui média, desvio padrão, falei um pouquinho para vocês. Analisei gráfico que só tem a média, descrevi um pouquinho do estudo, com eletromiografia, com pressão arterial, com volume de treino, ganho de força, área de secção transversa na hipertrofia. Só que a abordagem foi estatística, né, meu?
Não vejo ninguém falando de estatística nesse Instagram aqui. Eu não sou um professor que manja muito estatística, mas eu fiz 4 estatísticas no meu doutorado e mais 3 no meu mestrado. E se vocês olharem tanto a minha dissertação de mestrado quanto a minha tese de doutorado, ela está em estatística bem pesada. Então eu tive que estudar bastante, cara. E assim, é legal estudar estatística quando tu aprende, quando tu entende o conceito do negócio. Se quiser decorar a estatística, tá fudido, tá ferrado. Não vai conseguir, tá? Olha a pergunta do Elson aqui, cara, ou a colocação, né? A sacanagem do Elson. Quais os músicos estão sendo solicitados para estabilizar o livro? Olha só. Que Elson, nós analisamos os estabilizadores, né, Elson? Tu tens o livro, tu sabe, né? Feixe anterior do deltoide, trapézio superior e medial, né? Estabilizador escapular. Tá bem legal o livro aí, né, Elson? Tá lendo? Ô, Elson, tá lendo o livro? Tá estudando para aprender ou para decorar, cara? Como é que tá a tua abordagem aí, velho? Quero saber. Silvana que entrou agora na live, né? Silvana, tá estudando o livro. Silvana tem um livro também. Tá estudando o livro para decorar ou para aprender, Silvana? Como é que tá lá? Ó, o livro é grossinho, tá, galera? Não é pouca coisa não, ó. É 350 páginas de muito conteúdo, tá? Muito conteúdo, muito conteúdo aí. Gráfico, análise vetorial e dali, tá? Para aprender ou para decorar, Elson? Ah, para aprender, boa. É isso aí, é para aprender. Galera, então assim, ó, fechando aí. Ontem, terça-feira, tivemos um curso gratuito do Treino em Foco, não sei se vocês participaram. Toda terça-feira tem curso gratuito do Treino em Foco, comemorando nossos 10 anos no ar. Esse ano, o Treino em Foco faz 10 anos no ar, uma década no ar, nós estamos comemorando com várias lives, tá? O X, toda quarta-feira, lives aqui, lives cursos com X, tá? Essa de hoje não tínhamos expectativa de muito ibope, porque tratava de estatística aplicada, individualização de treino, a galera não se liga muito, né? Mas, vamos ver, né? Olha só o Márcio colocando aqui, ó, que além de ler o livro, fez vários exercícios, né? Beleza, cara, é isso aí. Olha só, Márcio, tu fez um negócio legal, velho. É pegar o que está aqui em conteúdo de eletromiografia, que está bem descrito aqui, os dados da eletromiografia, como interpretar. Vem um curso online junto, tá? Quem compra o livro vem um curso online de 4 horas ajudando a entender melhor o processo. Quem comprou o livro que não recebeu o curso online, fala comigo no direct que eu mando, tá? Tem um pessoal que comprou o livro e eu esqueci de enviar. Mas é só me dar o toque que eu envio o curso. Vem junto, gratuito, junto com o livro, tá? Me dá o toque aí quem comprou o livro e não tá com o curso, chama aí que eu mando o link lá. Vai receber o curso gratuito, tá? Mas o que o Márcio está fazendo é o que todo mundo deveria fazer. Comprou o livro, viu o conteúdo científico do livro, viu o conteúdo de eletromiografia do livro, cara, vai lá e testa na prática, aplica. Eu já vi vários, inclusive o Elson fazendo o que o Márcio fez aí. Fazendo a Gi, fazendo o exercício que mais... Qual é o exercício, galera, que vocês imaginam que mais pega bíceps braquial? Foi o primeiro que eu fiz. Foi o primeiro que foi fazer? É o que todo mundo faz. Obviamente. A galera vê aqui o exercício que mais pega bíceps braquial e vai de cara fazer, tá? Vai de cara. Ó, a galera, o Márcio aqui falando da palestra no ENAF esse final de semana, no sábado. Obrigado aí, Márcio. Olha só, eu vou mostrar para vocês o exercício que mais pegou bíceps braquial, tá? Deixa eu achar ele aqui para mostrar para vocês, tá? Que aí eu sei que a galera vai sair fazendo ele agora doidado. E a galera fez, claro, quer pegar, mas aí qual que mais pega o braquial? Porque o braquial também dá volume no bíceps, né? É um exercício que também contribui para dar volume no bíceps. Deixa eu ver, cadê ele aqui, cara? Tem um monte de exercício aqui. Cadê? Tá aqui o homem, tá aqui ele. Aí, beleza. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar a câmera. Olha lá, ó. Esse exercício aqui é o que mais pegou bíceps braquial, é rosca de bíceps na remada baixa, tá? Tá aqui ele, ó. Põe a polia embaixo, põe um banco, ou senta no chão mesmo, no step, faz o exercício, ó. Esse aqui foi o que mais pegou bíceps. Quanto que pegou? Bom, aí compra o livro e vê. Mas foi o que mais pegou bíceps. E teve uma galera que saiu fazendo aí. E é isso que tem que fazer mesmo, bota na prática, cara. Bota na prática, sabe? Então esse livro aqui é para dar um embasamento teórico para vocês, certo? Mas para vocês também aplicarem na prática, galera. É isso que a gente está colocando. Não foi o rosca Scott, ô Gabi. Não foi rosca Scott, foi isso que eu mostrei. Rosca de bíceps. Sobre a rosca Scott tem uma observação bem interessante, tá? A rosca Scott feita com peso livre,
ela é muito mais eficiente do que com cabo, nas condições que nós fizemos aqui. Com o cabo pegou em torno de 33, 34% o bíceps braquial, tá? Com o peso livre no mesmo banco Scott subiu para 52, 53% de atividade do bíceps braquial. Então é muito mais eficiente fazer a rosca Scott com o peso livre do que no cabo, tá? Na polia baixa. Porém, tem que cuidar o ponto de descanso quando se usa peso livre. Isso é uma observação que a gente fez aqui na rosca Scott. Deixa eu ver se tem aqui até mostrar para vocês. Já que a galera comentou aí, deixa eu achar o dado aqui para mostrar para vocês sobre o bíceps braquial. Claro que tem análise do braquial também, tem várias análises aqui, tá? Então por isso que é importante ver gráfico, entender tabela, né? Vamos lá, que eu estou em bíceps braquial. Deixa eu achar a rosca Scott aqui. Análise do bíceps na polia, baixe suas variações. Deixa eu achar Scott aqui, galera, 45 graus. Scott. Aqui, garoto, olha só. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês, povo. Ó, nós estamos aqui análise do exercício de rosca bíceps Scott com peso livre e cabo, tá? Pois tem que ver, eu tenho o desenho, a gente mostra aí como é que foi feito, ó. Peso livre em cima, cabo embaixo. Rosca bíceps, tá? Qual é o grupo muscular que nós estamos analisando aqui, ó? Músculo bíceps braquial. Olha o título aqui, ó, 3 do quadro, né? 3.4. Olha lá, o total da série, ó, 51% quando o cara fez com peso livre e 38.1% com cabo. Então é muito mais eficiente fazer com o peso livre a rosca Scott do que com o cabo. Foram séries de 10 RMs que o Caio fez aqui, a gente monitorou com a eletromiografia, tá? Então assim, ó, não foi o exercício que mais pegou bíceps, o que mais pegou foi na remada baixa, rosca bíceps na remada baixa. Mas falando em rosca Scott, essa é a melhor atividade para fazer, a melhor variação da rosca Scott, peso livre e não cabo. Ah, então quer dizer que não dá para fazer cabo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Se eu pensar em bíceps braquial, agora se eu pensar em braquial já muda um pouco isso, tá? Estou utilizando os exercícios que mais teve a atividade elétrica muscular, beleza? Tô vendo, Elson, que tu tá usando até a sigla, atividade elétrica muscular. Boa, Elson, tá lendo e estudando o livro. Ah, garoto, é isso aí. É isso aí. Já usou a sigla que a gente explicou por que não é legal falar ativou o músculo, é atividade elétrica muscular. Tem uns estudos aí que mostram bem essa questão da terminologia, né, para usar, bem legal. É isso aí, Elson. Perfeito, cara, evoluindo com a leitura do livro. Ó, galera perguntando como é que faz para comprar o livro, fala comigo no direct. Manda uma mensagem lá, eu mando o link que vocês podem ter acesso ao livro. Tem desconto comprando boleto, pagando no Pix também tem um desconto maior. Pode parcelar pelo PagSeguro, tem várias formas aí. Bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. E o livro, as informações estão em gráficos e tabelas. Por isso que na live de hoje o objetivo foi trabalhar gráficos e tabelas com vocês, tá? Gráficos e tabelas com vocês hoje na live. A Gisele aqui colocando mestre e tal, muito obrigado. Pessoal massageando meu ego aqui, muito obrigado, eu agradeço, tá? Deixa eu fixar aqui para massagear meu ego. Opa. Cadê aqui? Olha lá. Opa, não tá entrando, cara. O que tá dando aqui? Não tá entrando. Bom, deixamos assim, não tô conseguindo fixar. Mas para o braquial, que fica embaixo do bíceps braquial, a rosca Scott não seria melhor? Vamos dar uma olhada, Gabi. Deixa eu fixar aqui, ó, a pergunta do Gabi. Vamos dar uma olhada, cara, ao vivo e a cores, sem filtro. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu rodar aqui. Deixa eu ver aqui então no livro, já vou dizer pro Gabi aí e dar informação para vocês, tá? O braquial, né, Gabi? Então vamos lá pro capítulo 4, que trata do braquial. Vamos olhar aqui o que deu pro braquial. Aqui eu tô no bíceps braquial, vamos pro outro capítulo, braquial. Aqui, ó, deixa eu mostrar aí para vocês. Gabi, se liga aí, ó. Fica com essa dúvida, vem pro livro, cara, ó. Agora a eletromiográfica do braquial, tá? Vamos lá junto aqui, ó. Vamos olhar aqui. Ó, aqui a gente está mostrando onde nós colocamos o eletrodo, segundo o estudo, certo? Do Staudenbauer. Meu, esse nome aqui é o mais chato para falar que eu já vi na literatura científica, tá? Ó, aqui rosca direta e suas variações, não é isso que a gente quer, né? Aqui, qual que nós estamos olhando aqui, ó? Na polia baixa, não é o que a gente quer. Aqui inclinado no banco, são as variações, né? Olha lá, ó. A análise do exercício rosca de bíceps, tá? Scott com peso livre e cabo. A análise do sinal eletromiográfico no músculo braquial no exercício rosca Scott. Vamos olhar lá, ó. Peso livre, Gabi,
Ó, faz a consulta no livro. Eu não lembro, cara. Eu vou consultar o livro. Peso, livro e cabo. Olha o total da série aqui, ó. Totais. 29,6% do braquial no peso livre e no cabo 27,1%. A diferença foi bem pequena, tá? Então o bíceps braquial é muito favorável ao peso livre. Ele faz ativar mais a atividade eletromiográfica muscular do bíceps braquial, aumenta, ao passo que aqui nós estamos vendo, ó, o braquial, o músculo braquial, praticamente igual, mas ainda favorável ao peso livre. Então qual é a conclusão, Gabi? Conclusão que se tu vai fazer uma variação da rosca Scott com peso livre ou cabo, cara, melhor é fazer com peso livre, evitar ponto de descanso e fazer com peso livre. Beleza? Faz a consulta no livro. Essa é a ideia. Aí tu poderia me perguntar, cara, mas como é que fica o braquio radial? Vamos fazer uma consulta no livro também agora aqui, ó. Deixa eu achar o braquio radial aqui. Deixa eu ir pro capítulo do braquio radial, tá? Professor Mauro Ghiselini, muito boa noite, Maurão. Como é que tá? Tudo certo? Tamo junto aí, tô fazendo aqui umas loucuras com a galera ao vivo e a cores aqui. Boa noite, Maurão. Tamo junto aí, professor Mauro Ghiselini. Indico sempre o trabalho do professor Mauro Ghiselini, tá? Análise do exercício rosca, bíceps, Scott com peso livre e cabo, tá? Agora analisando o músculo, olha lá, ó, braquio radial, meu. E o braquio radial? Olha lá, o total da série, tá? Ó, porque a gente fez a análise também inicial, central da série e final da série. Foi sempre a repetição máxima, sempre a 70% de um RM. Olha lá, Gabi, ainda favorável ao peso livre, com 47,2% de atividade eletromiográfica muscular do braquio radial e com o cabo a 70% de um RM, 44,6%. Conclusão agora, quem está acompanhando aí. Cara, se eu vou usar a rosca Scott, os 3 flexores do cotovelo, bíceps braquial, braquial e braquio radial, ativa mais fazendo a rosca Scott com peso livre. Sendo bem mais ativado para o bíceps braquial, pouquíssima diferença para o braquial e uma diferença razoável para o braquio radial, como nós acabamos de ver. Essa é a forma que vocês têm, é uma das formas, né, de usar o livro, fazendo consulta e já indo para a prática lá prescritiva. Por isso que a gente fala aqui, faz várias abordagens prescritivas para a galera, pega como consulta. Livro denso, né? Livro denso, com abordagem também vetorial, eletromiográfica, e vem o curso online junto, tá? Nem era para estar falando disso na live, mas comecei a mostrar, a galera começou a perguntar e eu acabei mostrando aí, certo? E os resultados, como vocês viram, é baseado em tabela e gráfico, por isso o objetivo nós trabalharmos hoje também aqui na live, tabela e gráfico. Beleza, galera? A Lu chegando agora, dando um oi, o Everton também, Academia Speed, muito boa noite, Danilo também, uma galera acenando aí, dando um oi para nós, Carlos, Ale, muito boa noite, galera, tamo junto aí. Deixa eu ver uma pergunta do Denilson aqui pra gente fechando a live, né? Deixa eu ver. Quais os conteúdos disponíveis no livro? Deixa eu fixar aqui, ó. E aí vou encerrando a live aí com a galera, tá? Sumário do livro, posso, a Andressa perguntou. Assim, galera, ó, vamos lá, pra vocês entenderem. O nome do livro é O Que Músculo Tá Pegando o Professor, que é aquelas lives que eu faço segunda-feira e vou voltar com elas, tá? Só que não na segunda-feira. Semana que vem já tô voltando com essas lives. A ideia nossa, esse aqui, ó, se vocês observarem bem, deixa eu mostrar aqui, para poder responder isso aí para vocês, tá? O livro todo é baseado em eletromiografia, o livro todo, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, cancelar aqui, vai de novo, aí, deixa eu virar aqui, ó. O livro todo é baseado em eletromiografia, esse aqui é o volume 1, ó. O volume 1 são os flexores do cotovelo. Por que essa ideia? Porque nós queremos aprofundar com a informação, galera. E nós vamos escrever, estamos escrevendo na verdade uma coletânea. O volume 2 é abdominais. Já está aí 55, 60% pronto de abdominais. Então nós queremos escrever de 8 a 9 livros, formando uma coletânea bem aprofundada, todos os livros baseados totalmente na eletromiografia, para o cara ter na... Tipo assim, ó, vou mostrar aqui para vocês a minha estante, que tá uma bagunça, uma zona. Aqui tá o menino Bruno, trabalhando aí. Manja, ó, manja aqui, ó, manja a bagunça, a zona. Tá, aqui é o meu... home office, ó, tá? É uma zona, uma bagunça, tem que organizar. Não tô me mudando faz uma semana pra cá, então calma, tá calma nessa hora. Depois eu mostro isso aqui organizado. A ideia do cara ele vir, por exemplo, aqui na estante, ó, e pegar o livro e ter assim, ó, 7, 8 livros que ele vai pegar, volume 1, volume 2. Ah, é abdominal, então é volume 2. Ah, é peitoral, então é volume 4. Ah, é glúteo, então é volume 5. Então ele ter vários volumes, certo? De livros aprofundados com eletromiografia,
para ele poder não se apertar na sala de musculação. Ele teve um problema ali, ele vai lá, que nem nós estamos fazendo agora aqui, ele vai ali, consulta e consegue enxergar, tá? Então, para o volume 1, que é o primeiro livro que está pronto, foi flexores do cotovelo. Nós analisamos várias situações. Vou mostrar aqui as várias situações para vocês, ó. Volume 1, tá? Aqui é o meu livro, até botei meu nome aqui para não passar para ninguém, tá? Ó, aqui eu e o Caio, né? Escrevemos o livro e tal, barará, barará. Vamos lá, aqui a galera que comprou em pré-lançamento o livro, ó, tá? Ficou com o nome no livro, certo? Teve uma galera. Aqui as empresas que patrocinaram também o livro, inclusive o X de hoje, ó, que está patrocinando a live curso de hoje, também foi um dos patrocinadores. A Miotec, a Rede de Academias Wave de Balneário Camboriú e a Bodymetrics, tá? Então tá aqui o sumário, ó, vamos lá. Ó. Capítulo 1, introdução, justificativos. O que a gente fala aqui? Por que eu uso TRP, o termo do uso TRP? Quais foram os exercícios analisados ou utilizados? Por que nós utilizamos 70% de um RM? Por que foi até a falha concêntrica? Por que a cadência auto-selecionada na execução dos exercícios? Por que a análise geral segmentada e por série? Por que o monitoramento do tempo sob tensão muscular, o TUT, né, o Time Under Tension? Por quê? A eletromiografia, CIVM, todo detalhado aqui. Capítulo 2, a descrição dos exercícios, análise vetorial de todos os exercícios. Capítulo 3, ó, aí todo ele analisando o bíceps braquial em diferentes exercícios. Capítulo 4 é o braquial. Capítulo 5 é o braquio radial. Olha a página que a gente já está entrando quase na página 200. É conteúdo, tá, galera? Não é pouca coisa, não. Isso aqui é livro para vocês terem na estande para estudar e para ter consulta. Capítulo 6, o estabilizador de ombro, feixe anterior deltoide. Como é que é o comportamento dele nos exercícios. Capítulo 7, o estabilizador de escápula, trapézio superior. Capítulo 8, ó, estabilizador de escápula, trapézio, feixe medial. Tudo com eletromiografia. Capítulo 9, o longuíssimo, representando os eretores da coluna. Capítulo 10, todos os exercícios, dei uma visão geral. E o capítulo 11, fatores que interferem no sinal eletromiográfico. E o capítulo 12, ó, relação da eletromiografia e hipertrofia. Existe ou não existe? Esse é o conteúdo do livro do sumário, tá? E aí o livro daqui, ó. Pesadaço. Bicho pega aqui, tá? Então, nós estamos escrevendo, eu estou falando nós porque é eu e o Caio, né? Ó, tabela, gráfico e tal, né? Nós estamos escrevendo um livro para vocês terem aí de consulta para o resto da vida. É um livro denso. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem, ó. 351 páginas, eu estou aqui nas referências, ó. Será que a gente citou muito artigo? São quase 350 artigos citados ao longo do livro, tá? Quando o Caio fez o levantamento dos caras, eu não acredito que só citado no livro tem quase 350, fora o que a gente leu e não citou, né? Então o livro está fortemente aí embasado na literatura científica, né? Ó, gráfico, tabela, esquema, todo baseado na eletromiografia. Beleza, galera? Tá aí feito então a divulgação para vocês, nem era esse o tema aí, mas a galera foi perguntando. Fiz aí o merchan. Fala comigo no direct, a gente mostra aí os links, vocês observam lá, veem valor, vê se for o... Cara, o valor que está agora, eu acho que é R$170 o livro, se eu não estou enganado, tá? No boleto sai um pouco mais barato e no Pix também sai um pouco mais barato, tem um desconto aí. Se eu não estou enganado é isso, tá? É só vocês me mandarem um direct aí, tá, Maria? Que eu mando o link e aí tu observa o livro, tem os valores lá, as promoções, no boleto sai um pouco mais barato e tal, né? No Pix sai mais barato ainda, tem um desconto, acho que é 10% no Pix, uma coisa assim. Ó, quem comprou o livro aqui, ó, o Elcio, falando aí pra galera, que vale bastante a pena. Obrigado, Elcio, pelo depoimento. A Ritinha também, deixa eu botar aqui da Ritinha. Aí se o pessoal comprou o livro, melhor do que eu falar, é quem comprou o livro falar, ó, tô botando aí o povo falando, tá? É o povo falando, ó. O Elcio falando que tem uma mensagem no meu direct, beleza, Elcio? Vou olhar lá, tá? O Elcio vai ver, não perde tempo, cara, ele tá sempre ali na marcação. Marcação cerrada, Nelson. Isso aí, cara. Beleza, então, galera, tranquilo. Fizemos a nossa live de hoje, passamos a informação, lembrando que é uma live do Exim. Postagem de hoje do Treino em Foco deu um auê. Provavelmente live semana que vem vai ser nessa dinâmica aí, tá? O que é? Olha lá a postagem que tá aqui no meu Instagram. Vamos ver aí, tiraram desobrigaram
a avaliação e uso do atestado médico. Eu falei que logo vão tirar a obrigação do profissional de educação física na sala de musculação. Fica ligado, hein? Nós temos que ocupar o espaço com qualidade e marcar presença, botar bandeira, ó, profissional de educação física presente aqui trabalhando bem. Senão nós vamos perder o espaço, cara. Depois não adianta fazer choradeira, tá? Eu já falei, depois não adianta fazer choradeira. Se liga aí. Beleza, pessoal? Legal, a Maria falando que assiste bastante nossos vídeos, show de bola, tá aí pra ajudar, tá? Tá aí um material pra ajudar. Valeu, pessoal, muito obrigado por hoje, tá? A live tá ficando salva. Semana que vem para o YouTube, quarta-feira. Quarta-feira no YouTube, beleza? Valeu, brigadão, tchau, tchau. Fechando aqui.